Bem-vindos ao podcast Descobrindo Charlotte Mason, um verdadeiro convite vivo às ideias de Miss Mason. Nosso principal objetivo aqui é fornecer ferramentas práticas para você, pai, mãe, educador, que busca oferecer uma educação viva às crianças ao seu redor. Para isso, eu, Mariana Mastráquio, juntamente com a Janice Chaves, trazemos artigos inéditos da Parents Review, que foi uma revista editada pela Charlotte Mason por muitos anos e que continuou em circulação mesmo após o seu falecimento. Além, claro, de conversas sobre os livros da série Educação no Lar, convidados especiais e muito mais. No episódio de hoje, nós vamos ler e comentar um artigo publicado na Parents Review em 1957. 34 anos após o falecimento da Charlotte. Ele foi escrito pela Helen Wicks, uma das grandes colaboradoras do movimento do método Charlotte Mason, né, de espalhar ele não só pelo Império Britânico, mas para todas as casas e escolas. E o tema desse artigo nada mais é do que narração, outro pilar da filosofia de Charlotte Mason. Nós vamos deixar também aqui na descrição o episódio passado que nós falamos sobre narração. Pronta para começar, Então Janice? vamos lá, eu vou começar pela leitura e depois a gente vai fazendo essa reflexão de cada parte do artigo. Algumas reflexões sobre a narração por Ellen Wicks. Narração? Ah, sim, é isso que fazem nas escolas da PNU, não é? As crianças apenas leem um trecho e depois narram, e o professor não faz quase nada além de ouvir. A lição nem precisa ser preparada de verdade, porque está tudo nos livros que as crianças usam. Ainda existem pessoas que acreditam que essa é toda a verdade, mesmo depois de visitarem uma escola da PNU e assistirem às aulas lá. Às vezes pode até parecer que não há muito mais do que isso, embora o visitante admita com surpresa que a narração das crianças foi realmente extraordinária, e isso após uma única leitura da lição. Será que ensinar na PNU pode ser tão simples assim? E eu vejo aqui, né, Mari, pausando a leitura do artigo, que isso é algo que acontecia na época das escolas da Charlotte e ainda acontece hoje, quando as famílias começam a entender o método da lição. Elas ficam assim, mas é só ler e narrar mesmo, não precisa fazer mais nada. É bem como a Ellen Wicks começa esse artigo, né? O professor não faz nada além de ouvir, será que existe algo além disso? E vocês vão descobrir ao longo desse artigo várias formas de narração, várias coisas que o professor pode fazer mantendo aquela passividade sábia, aquela inatividade magistral que nós já falamos em outro episódio aqui dessa nova série do podcast. Mas eu quero que você entenda que essa simplicidade da narração, ela traz uma profundidade pedagógica gigantesca por trás de tudo isso. Então, não é apenas você ler, ou deixar que o seu filho leia e ele narrar, que parece algo muito simples, mas você entender todo o conceito fisiológico da mente, da neurociência por trás disso, né? A gente até falou no último episódio com a Bárbara, né? A Bárbara trouxe uma citação que eu achei muito interessante, que foi de uma das pessoas responsáveis pela Ambleside School hoje. E ela falou assim: numa sala de aula, aquele que está falando é aquele que está realmente aprendendo, né? Então, a narração vai revelar isso. E ao longo desse artigo vai ficar um pouquinho mais claro, então a gente vai continuar a leitura aqui para que você entenda que é profundo, é simples, mas não exclui o papel do professor. Como nós já falamos aqui em outros podcasts, outros episódios, o objetivo da Charlotte é colocar o estudante em contato mente a mente com aquela pessoa que realmente refletiu sobre aquela ideia, que realmente estudou sobre aquilo e trouxe aquilo na forma de um livro, de um artigo, de um conteúdo mais denso, mas com uma linguagem que realmente envolve quem está lendo. Então vamos continuar. Vai lá, Mari. Bom, continuando a leitura.
Quase todas as crianças têm um desejo profundo e natural de contar aos outros aquilo que viram ou ouviram, com raríssimas exceções. Elas também possuem uma imaginação visual muito viva, de modo que o que relatam corresponde exatamente ao que viram na mente enquanto liam ou escutavam. À medida que envelhecemos, percebemos que tendemos a refletir detalhadamente sobre as coisas que nos impressionam, e quando ficamos ainda mais velhos, nos obrigamos a resumir mentalmente o que queremos lembrar, com precisão ou os argumentos que desejamos usar. Acho que é correto afirmar que a narração, tal como praticada nas escolas da PNU, se baseia nesse poder da mente de recordar conhecimentos adquiridos a partir de uma única leitura, observação ou ação, e no fato de que tal recordação causa uma impressão tão profunda na mente que permanece por muito tempo e nunca se perde totalmente. Então, fazendo uma pausa aqui para a gente comentar um pouquinho, né? E primeiro, a narração não é algo que a Charlotte inventou, é algo que existe desde que o homem é homem, né? Essa naturalidade, né? É uma coisa orgânica, a gente vê, a gente ouve alguma coisa acontece, nós temos esse desejo de compartilhar com alguém. Então, isso é um impulso natural da criança que já está lá nela. E os nossos papéis como educador, como professor, é ajudar a trazer para fora esse poder natural que ela já tem. E vai ficar evidente também no artigo como que a gente vai fazer isso de uma forma respeitosa, né? Considerando a personalidade de cada criança, o temperamento, hoje em dia nós poderíamos falar, né? O temperamento, tem crianças que falam mais por natureza e tem crianças que são mais quietinhas por natureza, né? E outra coisa importante também é ver que a atenção aqui é necessária, que sabendo que a gente vai ouvir aquela leitura ou só vai ler aquele trecho, ou quando nós estamos, enfim, em alguma palestra, né, ouvindo alguém que a gente sabe que não vai ter, a gravação, hoje em dia a gravação facilita muita coisa para nós, né, mas sabendo que aquilo só vai ter uma chance para aquilo, a tua atenção vai estar em alerta. Então, a atenção e, de uma certa forma, a nossa memória, ela é desenvolvida de uma forma orgânica, sem pressão, sem ficar forçando, sem ficar repetindo, sem ficar tentando memorizar uma lista de coisas, mas simplesmente ouvir aquela história ou, enfim, vivenciar aquela ação e contar. E como a Janice falou, né, estão acontecendo conexões no cérebro da criança, no nosso cérebro também, né, que faz esse ato de narrar, né, que é lembrar e narrar, ativa várias partes do cérebro. Então, não é um exercício mecânico, é algo natural, é algo orgânico e é algo que a gente também vê como surpreende as famílias que nós, servimos no Charlton Mason em comunidade. Volta e meia uma família relata que: "Ah, eu não estava levando fé na narração, mas depois de, né, tá ali dia após dia, lendo os livros vivos, fazendo a narração, elas viram quanto as crianças de fato crescem, aprende e retém aquele conhecimento". E isso também, se revela muito durante a avaliação, né, Mari, que acontece todo final de trimestre. Então, quando as famílias do CMC chegam naquele período de avaliação, onde elas fazem perguntas abertas e as crianças simplesmente narram o que elas entenderam, seja sobre aquele período histórico, sobre a vida daquela pessoa, sobre aquele conceito de geografia, é ali que as mães sempre se surpreendem e elas falam: "Uau! Eu não tinha percebido que meu filho tinha aprendido tanto". E é justamente por vários motivos que vocês vão entender ao longo desse artigo. Vou voltar à leitura agora, senão eu acabo falando todo o artigo antes de ler ele para vocês. Então, vou retomar a leitura aqui da próxima parte. A narração assume muitas formas, mas sempre responde, ainda que mentalmente, à pergunta: o que vem depois? É claro que, desde o início, ela exige algum grau de concentração. Crianças muito novas, nas turmas do maternal, não são obrigadas a narrar formalmente, embora muitas insistam em fazê-lo devido a esse impulso natural de contar tudo a alguém. Quantos de nós conseguem evitar contar aquela boa história que ouvimos no dia anterior? Quantos precisam lembrar alguma informação? Não repetimos mentalmente os passos, ainda que seja algo simples como primeira esquerda, terceira direita. A narração é extremamente satisfatória para quem narra,
embora, infelizmente, possa ser um pouco entediante para o ouvinte, já que ele a recebe em segunda mão. E conhecimento em segunda mão mas isso é outra conversa. Assim, os pequenos começam, com carinho, a contar à mamãe ou à irmãzinha tudo o que leram e ouviram. Por volta dos 6 anos, a narração já é esperada nas escolas. A história e textos oferecidos nessa fase despertam uma atenção tão intensa que a maioria das crianças mal consegue esperar a sua vez de narrar, empenhando-se em relatar cada detalhe. Esse período é marcado pelo desenvolvimento da atenção involuntária e pelo fortalecimento progressivo do hábito da concentração. Durante cerca de 2 anos, pouco esforço consciente de atenção precisa ser incentivado formalmente, pois o poder de atenção cresce continuamente, tornando cada vez mais habitual. Mas será que a narração, mesmo nessa idade, é apenas contar de volta? Sabemos que não. É a resposta pessoal da criança à pergunta: o que vem depois? A narração pode ser dramatizada, com boas falas e comentários críticos dos atores e observadores. Pode ganhar forma, desenhos de mapa, modelagens em argila, pinturas com aquarela, giz ou até modelos de papel com tesoura e cola. No entanto, o elemento central é o relato em palavras. O objeto produzido, o mapa, a modelagem, a pintura, será descrito cuidadosamente, porque, salvo raríssimas exceções, apenas palavras satisfazem plenamente a mente. Eu acho muito interessante essa parte do artigo aqui, né? Em especial essa parte que ela fala, né? É uma resposta à pergunta: o que vem depois? Aquela classificação que o estudante está fazendo, aquela assimilação, o quanto ele está desenvolvendo o hábito da atenção. E se você pensar de uma forma muito natural, igual a Mari tinha lido ali anteriormente, quando a gente ouve uma boa história, o que que a gente quer fazer? A gente quer compartilhar. Quando você está lendo um bom livro que te tocou, você está conversando com a sua amiga, você fala daquele livro. Se você vê um bom filme, você indica, você vai contar, você fica louca para dar spoiler daquele filme, porque é algo que nós fazemos naturalmente. Eu tô rindo porque a Janice é testemunha, toda vez que eu leio uma biografia, eu falo: "Amiga, tu não vai acreditar o que aconteceu nesse livro". É certo. Porque o bom livro, ele tem esse poder de despertar a nossa mente. E a narração é algo que nós fazemos tão naturalmente, e é a primeira forma de assimilação das ideias. Eu acho interessante que ela fala aqui também, né? Quando a gente precisa lembrar alguma informação, o que que a gente faz? Nós repetimos ela para nós mesmos, ou seja, nós narramos, e ela traz até o exemplo ali, né? Nem que seja primeira esquerda e terceira direita. Se você para num posto e pede uma informação, a pessoa vai te falar. E você vai fazer o quê na sequência? Você já percebeu isso? Você repete. Tá, primeira esquerda, terceira direita, né? Você está dando a sua narração. Por quê? Narrando, você está assimilando, você está decodificando, você está realmente aprendendo. Então, esse é o poder da narração na mente do estudante. E aí ela vai trazer aqui, né, que a narração é extremamente satisfatória para quem narra. Então, para quem está falando, é quem está aprendendo. Agora, quem está ouvindo, às vezes, pode ficar um pouco entediado, né? Você que vai estar ali só ouvindo a narração, você está recebendo aquela informação em segunda mão. Então, ao longo aqui do decorrer, eu queria destacar mais uns pequenos pontos. As crianças pequenas não são obrigadas a narrar, né? As crianças no maternal. Às vezes chegam muitas famílias e que, meu filho de 3 anos não quer narrar. Meu filho de 5 anos não quer narrar. Eles não são obrigados a narrar nessa faixa etária. Mas se você perceber com atenção, eles narram muito. Porque narrar não é só quando você senta e faz a leitura em voz alta e pede para a criança te falar o que ela entendeu. Eles vão narrar quando eles contam essa história para o irmão, quando eles contam essa história para os pais. Eles vão narrar quando eles observam algo na natureza e vêm te contar, vêm trazer as informações para vocês, vêm compartilhar as observações deles. E por isso, nessa faixa etária, esse tempo na natureza é tão importante,
porque eles estão narrando de diversas maneiras, mas sem aquela obrigatoriedade da narração como instrumento de lição. Eu me lembrou de uma história, de uma história não, né, de uma vivência quando o meu filho mais velho ainda tinha 7 anos, a gente estava lendo, Moisés e o Êxodos, né, e o caçulinha ficava ali por perto, mas ele não tinha obrigação nenhuma de narrar, como a Janice falou. Uns dias depois, tô pela casa, a gente morava num apartamento naquela época, então o espaço era pequeno, dava para ver tudo que eles faziam, mas eu vejo, assim, todos os bichinhos de pelúcias posicionados de uma forma tão interessante no corredor, assim, do apartamento, eu comecei a observar, eu vi alguém vi um mais à frente, vários, todos os bichinhos que eles tinham, e eu fiquei: "Meninos, o que que é isso?" Aí vem o caçula me contar que era Moisés liderando o povo de Deus, né, saindo do Egito, no Êxodo. Olha que interessante. Então, como a Janice falou, isso só mostra que mesmo no tempo de brincadeira deles, o tempo todo, né, eles estão, assimilando alguma coisa e essa narração, essa prática de deixar eles assimilarem no tempo deles vai construir bons hábitos para quando eles tiverem 6 anos ali, né, a idade, começarem a narração das lições de Exatamente, aula. Mari. É muito legal porque a gente vê eles brincando mesmo com aquilo que eles narraram, com aquilo que eles aprenderam, né? Isso se torna parte do imaginário deles também, da criatividade deles. Então, por volta dos 6 anos é quando a narração já é esperada, né? Ela traz aqui na escola, porque ela está falando das escolas da PNU, mas nas suas lições de aula, a partir dos 6 anos, a narração já é esperada em todas as lições em que você vai ter a leitura e você vai ter a narração daquela lição. Mas ainda assim ela vai trazer no finalzinho dessa parte que eu li, né, mas será que nessa idade é só contar de volta mesmo? A resposta é não. A narração, ela pode ser dramatizada, com boas falas, pode ter comentários depois para os atores e para os observadores. A narração pode ganhar formas em desenhos, desenhos de mapas, modelagem em argila, pintura em aquarela, giz. Às vezes a narração pode ser construída com cola, papel, tesoura, ou pode ser construída com personagens, com brinquedos, com ursinhos, com bonecos de Lego, com coisas que a criança tem ao redor dela que ajudem ela a representar essa história, mas sempre, tá, o mais importante, o elemento central é o relato em palavras. Então, mesmo que o estudante vai fazer a narração em desenho, depois que ele desenhar, você vai pedir para ele: "Me conta o que você desenhou, me explica por que você desenhou isso", sabe? Ou ele montou aquele cenário, fez a dramatização, né, "Por que você fez dessa forma? O que cada coisa representa? Me conta essa história aqui que você criou". Então, para que isso incentive a narração oral, né, então o objetivo principal é a narração oral, é que eles realmente façam essa decodificação daquilo que eles aprenderam. Mas você pode variar, então existe uma regra: "Ah, tem que fazer desenho em todas as lições, tem que fazer alguma outra forma de narração em todas as lições". Não, não existe. Você vai percebendo a necessidade do seu estudante. Então, quando eu percebo que a minha filha está mais aérea, mais desatenta, assim, tem aqueles dias que eles acordam mais afobados, né? Então eu sei que naquele dia, se ela fizer uma narração em desenho e depois me contar, vai funcionar melhor, porque vai ajudar ela a se concentrar naquilo que eu estou lendo. Então, ela pode desenhar enquanto você está lendo, ela pode estar construindo enquanto você está lendo. Mas se a sua criança não gosta de desenhar, talvez ela prefira representar de outra forma. Então, você vai pegando isso no ritmo da sua casa. Agora vamos voltar para o artigo aqui, senão a gente fala demais, né, Mari? E só ressaltar que no livro Educação no Lar, a Charlotte tem um capítulo sobre narração que ela traz essas ideias que a gente falou aqui, algumas mais, exemplos dos próprios alunos da época dela, como que eles faziam a narração de outras maneiras. E para quem tem vários filhos e talvez esteja lendo o mesmo livro, talvez esteja lendo Shakespeare, fazendo alguma disciplina comum, encenação dá super certo. Volta e meia os meus filhos gostam de encenar uma cena mais dramática de alguma vida de Plutarco que a gente está lendo.
Então vamos continuar aqui a leitura. À medida que a criança avança no ensino fundamental, outras formas de narração podem ser usadas. Ela pode criar títulos ou tópicos para cobrir a lição e narrar preenchendo os detalhes em cada parte. Ou a turma pode ser dividida em pequenos grupos, cada um com um líder narrando trechos ou a lição inteira. O professor responsável deve estar plenamente atento a tudo o que está acontecendo. Crianças tímidas muitas vezes narram melhor em grupo. Uma criança especialmente tímida pode ser atendida individualmente pelo professor ou por um colega amigável. Há crianças e adultos também que não se expressam facilmente em fala, mas narram com clareza no papel. Nesse estágio, é comum que a lição termine com uma discussão séria e cuidadosa, surgida das perguntas levantadas pelas próprias crianças ou pelo professor. É preciso ter cuidado para não permitir que as opiniões sejam formadas com base em conhecimentos insuficientes. Esta é uma oportunidade para mostrar às crianças como essas opiniões formadas de forma descuidada podem ser perigosas. Este ensino desenvolve-se à medida que as crianças avançam na escola. Então, aqui de novo, mostra que a narração respeita o temperamento da criança. A gente também, quando está trabalhando em grupo, né, nas comunidades do Charlton Mason, nas comunidades presenciais, né, do Charlton Mason em comunidade, a gente tem um material para ajudar as mães e os pais que estão liderando as lições com dicas, né, com dicas práticas de como pedir a narração. E às vezes vão ter crianças que em casa parece que não narra, chega no grupo narra ou vice-versa. Então a gente tem que ter esse cuidado e essa atenção como educador, né? O papel do professor, a gente precisa estar atento ouvindo para ver se a gente precisa fazer algum ajuste e levar em consideração, né, isso de ver se é uma criança mais tímida e não forçar aquela criança a falar, né. Às vezes, no fim de uma lição em grupo, a gente pode ir ali falar com ela diretamente, se no meio ali da lição não dá tempo. Então a gente tem esses recursos e temos que nos lembrar de usá-los. E também a questão dessa discussão, né, que a gente fala no método da lição, no check-up da lição, a gente fala dessa discussão, que não precisa ser um grande debate, mas são ideias que tanto o professor pode trazer uma reflexão, uma pergunta, ou uma coisa que eu gosto de fazer aqui em casa, volta e meia, é o que que tu faria se tu tivesse no lugar daquela pessoa, daquele personagem, daquele rei daquela época, o que que tu faria nessa situação? Ou o próprio aluno vai trazer perguntas também, vai trazer as suas ponderações. Então, é algo que natural, que começa a acontecer conforme os alunos vão ficando mais velhos. Aqui o ensino fundamental, no artigo em inglês, ela fala ali a partir do quinto, do sexto ano, do sétimo ano, quando o aluno já passou, né, por vários anos de narração, e também é normal algumas pessoas se expressarem melhor de forma escrita. A partir da quarta, quinta série, ali, quando o aluno tem por volta de 10 anos, a gente inicia a narração de forma escrita, o que não significa que a narração oral é abandonada. A narração oral ela continua por todos os anos escolares, mas é uma transição e é algo também que exige a paciência do educador, do professor, né, o tato, a vigilância, porque vão ter crianças que vão ter muita dificuldade de colocar aquilo que está na cabeça delas, aquilo que elas desenvolveram na mente, no papel, dentro do tempo da lição. Isso pode causar, fricção, então a gente também precisa lembrar, a gente pode pedir: "Mas narra então um pedaço de forma escrita, um trecho escrito, e o resto me conta". Então vê aquilo que a Janice leu anteriormente, né, tanto o desenho, quanto uma representação, um modelo, alguma coisa, a criança vai fazer e vai te contar de forma oral o que que aquilo que ela fez, né. Então na transição para a narração escrita, a gente pode continuar incentivando ela a falar, se ela não consegue colocar todas as ideias no papel. E claro, conforme o estudante vai crescendo, ele vai conseguindo sintetizar essas ideias em poucas palavras, o que eu acho uma habilidade incrível, nesse processo da narração, que também desenvolve o pensamento crítico e essa questão da formação de opiniões, que é preciso que a criança tenha, né, o jovem, a criança, ela está desenvolvendo o pensamento crítico. E as opiniões, nós temos até um podcast gravado sobre como formar opiniões e princípios. É importante que ela não pegue
opiniões no ar, mas que ela esteja engajada com as ideias, que ela, bata essas ideias com os valores da família, com aquilo que ela está sendo ensinada, os princípios, e aí sim tenha opiniões fortes, tenha opiniões firmes e esteja atenta a continuar aprendendo sobre aquilo, né. Mari. E também, eu queria falar para vocês, se vocês querem ver uma lição na prática, como é que funciona a narração, como é que funciona essa lição em que você lê um livro ou você aprecia uma obra de arte, o estudante narra, nós temos o curso Ensinando com Leveza. A gente vai deixar o link aqui na descrição desse episódio para vocês também. Durante essa aula, durante 2 horas, eu e a Mari, né, lecionamos, damos aula exatamente nesse método, lendo e narrando, observando e narrando, ensinando Shakespeare, e as mães estavam ali narrando, compartilhando, então teve essa troca muito rica. Você consegue adquirir esse curso por esse link aqui abaixo e ver também, ter acesso a ele ao check-up das lições, porque nesse check-up nós falamos sobre o passo a passo da lição, que não é simplesmente a leitura e a narração, mas tem a contextualização, ou a recapitulação, tem a discussão, como é que você faz cada coisa. Então, desde esse tempo dessas 2 horas de aula, nós explicamos todo esse passo a passo de como uma lição funciona. Então, se você está chegando por aqui agora, se você está conhecendo Charlotte Mason, se você quer ver na prática como funciona o dia de aula, eu te aconselho a clicar nesse link e adquirir o Ensinando com Leveza, que você vai perceber como é leve e ao mesmo tempo profundo você fazer uma lição em que tenha a narração. Mas agora voltando para a leitura aqui do nosso artigo, a Ellen Wicks vai retomar falando assim: a narração também traz seus riscos. Um professor entusiasmado, desejando melhorar a lição, pode cair na tentação de falar demais, incluindo no meio da aula um fato curioso da sua própria experiência, ou pode não ter preparado a aula com o devido cuidado, pois as aulas de narração exigem uma preparação cuidadosa, de modo que só percebe tarde demais que há nomes e palavras longas e desconhecidas que causam distração. A lição é, portanto, interrompida por 1 ou 2 minutos enquanto as palavras difíceis são escritas claramente no quadro e algumas explicações são dadas. Tais interrupções arruinam a melhor aula, pois o fio condutor do interesse e da concentração intensa foi quebrado e a turma terá grande dificuldade de retomá-lo e mantê-lo, prejudicando assim a aula. Portanto, sempre que possível, todos os nomes devem ser escritos no quadro logo após a recapitulação da aula anterior, e as crianças devem repeti-los até que suas línguas os encontrem fáceis e familiares. Quanto aos extras interessantes que o professor pode acrescentar, eles podem vir no início da lição para despertar o interesse ou a curiosidade, ou, geralmente melhor, no final, nos poucos minutos tão zelosamente reservados para perguntas, comentários e etc., que complementam a aula perfeita. Então, vamos começar falando desses riscos aqui. Nós já falamos um pouco desses riscos no episódio onde nós falamos sobre a inatividade magistral. E lembra que eu já falei no comecinho desse episódio, aquele que está falando é aquele que está aprendendo, né? E às vezes o professor pode cair na tentação de falar demais porque você quer incluir um fato curioso, alguma experiência própria que você tem sobre aquela lição. E um outro fator de risco é você não se preparar para aquela lição anteriormente. E aí só perceber quando você está lendo que tem um nome difícil, que tem algum contexto difícil ali, que a criança vai ficar perguntando, ela vai criar, mas o que é isso mesmo? Mas eu não entendi. E aí você interrompe toda a aula, você interrompe toda a linha de raciocínio para pesquisar, para trazer aquele significado. E aí você quebra ali o fio da atenção, do interesse naquela história que estava sendo lida.
naquele texto que estava sendo lido do livro vivo. Então é importante que o professor ele faça uma leitura prévia dos livros. Então, antes de você começar a sua semana de aula ou antes de você começar o seu dia de aula, você lê aquele capítulo, você lê aquele trecho, porque quando você faz essa leitura prévia, você consegue se preparar para a contextualização, né? Se você tem alguma ideia que você quer trazer, você pode trazer ela no comecinho, ou melhor ainda, né, como o artigo fala, no final, depois que todas as crianças já narraram. E ali naquele momento de discussão final, que nem a Mari tinha falado ali antes, você trazer aquele assunto, mas você está atento que se a lição tem algum termo difícil, tem algo que precisa ser contextualizado, você faça isso antes de iniciar a leitura, para que você não interrompa aquela leitura única em narração, né? Quer complementar alguma coisa, Mari? Eu já tô aqui na minha cabeça imaginando aquela mãe ou aquele pai perguntando: mas eu tenho 3 filhos, como que eu vou ler todos os livros? Como que eu vou preler todos os livros da lição? Eu vou dizer: calma, gente. A gente tem que também aprender a gente tem que nos conhecer e conhecer os nossos filhos bem. No sentido de que a gente não precisa explicar o sentido de cada palavra do livro. Não é isso. Não é pegar o dicionário e decodificar o texto e fazer a anatomia do texto. Não é isso. Porque vão ter palavras novas que o aluno vai aprender em contexto. Não tem problema. A gente está falando assim, por exemplo, mitologia grega, Plutarco, Shakespeare, outros também livros de história e literatura, palavras que talvez a gente tenha dificuldade de pronunciar. Essa é a minha base de o quanto eu tenho que dar antes da lição. Então, assim, já estou nesse caminho há 10 anos. Hoje eu já sei, mais ou menos, as palavras e os nomes de lugares que a gente não conhece, às vezes dá uma olhadinha no mapa só para contextualizar, especialmente dependendo da vida de Plutarco, existem várias guerras, né? Alexandre o Grande, várias guerras. Então a gente consegue ter aquele mapa ali no início da lição, só contextualizar, né? Não precisa gastar metade da aula em explicação, porque a leitura e já sabendo como ela vai falar, né? As crianças repetem até elas ficarem familiarizadas. Gente, eu lembro quando a gente estava lendo mitologia, os livros de mitologia do currículo, eu tinha um cartãozinho no livro com os nomes já ali com a pronunciação para mim, para eu saber como pronunciar. Então, assim, tem esse discernimento de quais serão as palavras que vão apresentar mais dificuldade. Não precisam ser todas. Hoje pode ser 2, na lição da semana que vem pode introduzir mais uma ou outra, né. É normal, eu sei que a Ellen Wicks tem esse zelo, né, mas é normal também, às vezes, no meio da lição aparecer essa palavra e tá tudo bem, né. A gente já sabe: "Ah, pra próxima vez eu preciso ser mais atento". Mas essa preparação, sim, é Era isso que eu ia necessária. complementar, Mari, porque às vezes você só vai perceber, também você não tem como perceber, como saber previamente tudo que vai ser mais complexo ou difícil para o seu estudante. Então, se surgir esse momento, você anota e fala: na próxima aula nós vamos ver isso, né? Então, na contextualização da próxima lição, antes de você começar, após a recapitulação, você vai fazer isso, você traz aquela palavra ou aquele conceito que o seu estudante não conseguiu compreender na última lição e traz no formato de contextualização. Então, você pode também ir percebendo ao longo, né, isso a gente só pega realmente na prática, né? Porque aqui em casa eu faço muito isso. Então, aconteceu algo, ficou algo ali que elas ficaram na dúvida, eu não vou parar a lição inteira agora para explicar, para justamente não perder esse fio condutor. Mas eu vou jogar para a próxima lição. E aí, na próxima lição, eu trago na contextualização já, e aí vai fazer aquele sentido para o estudante também, né? Mas às vezes, dependendo da pesquisa, ela pode ser feita no momento de discussão também, né? Então, por exemplo, quando a gente leu sobre ali o canal do Panamá, né, e a passagem, como vai fazendo aquela escada, né, no canal, ela ficou muito curiosa de ver, de entender melhor como que aquilo realmente acontecia. Então, na parte da discussão, a gente procurou um vídeo e assistiu um vídeo curtinho que mostrava como cada comporta se abria e se fechava, elevando e descendo ali os navios. Então você tem que ter esse tato de se você vai jogar para discussão ou se você joga para contextualização, porque vai levar mais tempo. Mas ainda assim, a última ressalva antes da gente prosseguir na leitura,
você tem ali no fundamental cerca de 20, no máximo 30 minutos de lição para ler e narrar. Então, desses 20, 30 minutos, você não pode falar 10, né, de contextualização, recapitulação. Tem que ser assim, no máximo 5, às vezes 2, 3 minutos. É rapidinho, você não pode correr o risco de falar demais. Lembra sempre disso. Quem está falando está aprendendo. Se você está falando demais na sua aula, é você que está aprendendo, não o seu estudante. É isso aí, vamos retornar então para o artigo da Helen. Com o tempo, ao chegar nas séries mais avançadas da escola, a narração se torna um hábito arraigado, conduzido à observação cuidadosa, ao pensamento conectado, à capacidade de relacionar o que foi aprendido no trimestre passado, na semana anterior, no dia de ontem, com o novo tema que está em consideração agora. Essa coordenação de ideias, que cresce a partir de narrações anteriores, se expande sobre um campo amplo da vida da mente. Um detalhe lido hoje pode despertar eco em outra matéria ou lição estudada anteriormente, e assim desenvolve-se a capacidade de comparar, contrastar e ilustrar com exemplos. Isso deve levar a um uso valioso da analogia e aplicação da história passada aos tempos modernos e aos problemas atuais. Então, veja, o aluno que já está ali no ensino médio, chegando no ensino médio e no ensino médio, que é a fase que eu estou vivendo com meu filho mais velho, já tem esses poderes desenvolvidos. E a narração se torna um hábito arraigado. Parece que sempre fez parte da vida da família. A volta e meia a gente conversa com algumas mães que falam assim, parece que a narração acontece o tempo todo o tempo, porque é natural. Eu tô lendo os meus livros, eu tô conversando, a gente tá na mesa né, na hora da janta, ao redor da mesa, a gente tá conversando sobre aquilo que tem nutrido a nossa mente. Volta e meia a gente faz tem, né, volta e meia não, né, o tempo todo, mas a gente não para pensar: "Ah, aqui o meu filho narrou", porque já se tornou um hábito e faz parte do dia a dia deles, não é algo que eles, assim: "Ah, eu vou escolher narrar hoje", porque se formou o hábito e é isso que eles fazem, né. Os meus 2 filhos já estão bem mais independentes nos estudos, né, a gente vem construindo esses hábitos há 10 anos, então hoje eu sei que ele vai pegar o livro, ele vai ler, às vezes eu deixo uma notinha para ele, né, para introduzir, porque não é toda lição que eu consigo introduzir com ele, e ele tem essa narração silenciosa, esse poder de o que vem depois, de se perguntar o que vem depois, está constantemente acontecendo na mente deles, né. E essa questão, né, que resume a ciência das relações, esse parágrafo a Helen está falando da ciência das relações, a gente vê mais evidências. Então, por exemplo, ele está lendo o livro que fala o livro de economia. E o livro vai trazer um conceito de economia, ele vai pegar aquele conceito, ele vai relacionar com algo atual e vai trazer uma analogia de como que aquilo se aplica. A gente começa a ver esse tipo de narração super evidente, né? Então, pensamento crítico, a atenção super desenvolvida, concentração, porque né, eles precisam estar concentrados para estar pensando nisso e poder relacionar com diversas disciplinas. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente fala, ai, esse parece aquele personagem do Shakespeare. Ou, nossa, quando o Júlio César fez isso, olha o que está acontecendo hoje, né, nas notícias atuais. Olha como o Júlio César fez. Então, são coisas que se tornam parte do nosso dia a dia, que é a educação viva que a gente E a tanto fala, narração né? vai produzindo essa ciência das relações desde novos, né. Não pense que só quando você chegar lá no ensino médio que você vai conseguir ver tudo isso, né. A Ellen está falando aqui de algo que o estudante já é capaz, mas ele é capaz dessa ciência das relações muito antes. Um exemplo que aconteceu, eu estava com uma das mães que foi com a gente para a Expo Homeschooling, trabalhar lá no nosso stand, né, falar sobre o currículo, e ela falou para mim assim: "O meu filho", ele tem 7 anos, ele olhou para mim e disse assim: "Mãe, da próxima vez que você for viajar assim, você tem que fazer igual Carlota Joaquina, você tem que dizer: ou vamos todos, ou não vamos ninguém, ou não vamos nenhum". Porque ela foi sozinha, né, e as crianças ficaram com o pai e a avó em casa. E eu falei pra ela assim: "Jane, quando que em uma educação, né, o seu filho iria citar Carlota Joaquina em um momento do dia a dia, assim". Então olha o poder de capacidade, daí eu falei assim: "E quando talvez
você saberia essa situação da Carlota Joaquina, né? Mas você só sabe por quê? Vocês estão estudando a partir dos livros vivos, vocês estão lendo e narrando, tá vendo essa descoberta em que o seu estudante está aprendendo enquanto você está aprendendo. Essa é uma das belezas grandiosas da filosofia da Charlotte, é que você não precisa dominar tudo para ensinar, porque o conhecimento vem a partir dos livros e você aprende junto com o seu estudante, sabe? Isso eu ouvi de muitas mães lá na Expo também, que já fazem currículo do CMC e elas chegavam e falavam assim: nossa, quanto eu estou aprendendo, eu estou aprendendo história, eu estou aprendendo geografia, eu estou aprendendo junto com o meu estudante, e isso é uma beleza muito grande, né? Para a gente encerrar aqui, senão esse episódio vai ficar muito longo, eu vou ler a última partezinha do artigo. Existem mais duas formas de narração que podem ser praticadas aqui. Em uma delas, os alunos fazem perguntas para a turma, de forma a cobrir toda a lição. A arte de formular uma boa pergunta é, por si só, um exercício precioso. A outra forma é a narração silenciosa. Todos deveriam dominar essa técnica, nem que seja apenas por sua utilidade na vida após a escola. Quando se deseja fazer uma leitura séria em casa, ou no decorrer de algum tipo de ensino superior. A narração em silêncio exige grande concentração, mas, uma vez dominada, dá ao seu praticante o poder de continuar sua educação pelo resto da vida. Essas duas formas para encerrar, elas são muito boas, né? Primeiro, a arte de fazer uma boa pergunta. E até dentro do CMC a gente tem o marca-página da narração, como o jeito certo e o jeito errado. E uma das formas de você pedir a narração que a gente colocou ali, com várias perguntas que você pode pedir a narração do seu estudante, é pedir que ele formule uma quantidade X de perguntas sobre aquilo que foi lido, porque quando eles precisam formular a pergunta, eles precisam realmente refletir sobre aquele assunto, pensar sobre o que foi absorvido, para então elaborar uma pergunta, né? E a outra forma é essa narração silenciosa, e isso você pode começar a praticar para você mesmo agora. Depois que você terminar de escutar esse episódio, faça uma narração silenciosa. O que é essa narração silenciosa? Você vai narrar para você mesmo, ali, na sua mente, sem necessariamente falar para uma pessoa, mas refletir sobre aquele assunto. Nossa, eu entendi que isso, por causa disso, 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 e a Ellen falou disso, e a Janice falou disso, e a Marta falou disso, e elas trouxeram esse exemplo. Então, mas sem contar para alguém, mas fazendo essa narração silenciosa. E eu acho interessante como ela traz que isso já é uma preparação para o ensino superior, para a vida deles, para qualquer coisa que eles queiram aprender, eles tenham esse hábito de narrar. Eu achei muito interessante quando a gente gravou o episódio com a Ansley, né, a filha do Art, e ela traz isso, que quando uma matéria era muito difícil na faculdade, ela tinha mais dificuldade de compreender, ela narrava. E quando não servia, ela não conseguia fazer só nessa narração da mente, ela ligava para a mãe dela e ela contava tudo que ela precisava narrar sobre aquele assunto, porque isso se torna tão vivo e ela sabe que ela realmente aprende através da narração. Então a gente tem esse outro episódio sobre narração que a Mari comentou com vocês, né? O ato de saber. Nesse episódio, a gente fala um pouco mais, de uma forma um pouco mais elementar, o que é narração, como fazer, jeito certo, jeito errado, o que não fazer. A Ellen discorreu isso um pouco no artigo, mas o artigo talvez ainda fique um pouco filosófico para você, então eu te aconselho a assistir esse podcast que traz um pouco da prática da narração. E se você desejar ver realmente a prática de uma lição viva com leitura e narração, que você adquira pelo link que está aqui embaixo, o Ensinando com Leveza também. Eu acho que é isso, né, Mari? É isso, a gente pode dizer então que de forma prática, né, a narração é mais do que uma técnica a ser desenvolvida, é uma postura. Eu gosto dessa palavra, é uma postura diante do conhecimento, né? E nós, como pais educadores, precisamos assumir essa postura de estudante também e de levar
isso para a vida. E para encerrar, nós vamos compartilhar um trecho do In Memoriam, que é um tributo composto por homenagens escritas por amigos, alunos e colegas de Charlotte Mason logo após a sua morte em 1923, reunindo memórias pessoais, reflexões filosóficas e tributos afetuosos. In Memoriam revela a profundidade de seu legado por meio das vozes de quem a conheceu de perto. Mais que uma biografia, é um retrato vivo da mulher cuja vida foi de fato pelo bem das crianças. E o trechinho de hoje é uma reflexão da própria Charlotte, inclusa no livro In Memoriam. O cidadão em cuja formação contou com a participação da PNU teve muitas de suas inúmeras emoções despertadas por seus livros adoráveis, livros gloriosos, e a emoção do momento traduziu os fatos da história das viagens, da ciência, os temas da poesia ou da tragédia em conhecimento vivo. Esse é o fundamento da narração. O leitor recupera, por assim dizer, o que leu e olha para isso, e nesse olhar sua emoção se acende. Os gregos reconheceram duas emoções pelas quais a tragédia deveria educar o povo. Todavia, tentamos não apenas purificar, mas também revigorar a alma por meio da piedade, da ternura, do temor, da reverência, do deleite na beleza e da nobre emulação na ação heróica. Os 100 impulsos que atuam na mente ou na alma e que, através desse movimento, transformam a informação que recebemos, de forma literária, em conhecimento pelo qual vivemos.